Bora avaliar Minha Avó Matou um Cara, que é um conto da Giovana Ribeiro, nossa membra do Ninho, foda demais. Lembrando que se você quiser mandar o seu texto, é muito fácil. Você só tem que mandar o seu texto, de preferência assim, aberto em docx e tal, para eu conseguir deletar as coisas e mexer, né? Depois eu deleto o arquivo, não tem problema. Você manda para lucas@editoraflive.com. Você também pode entrar aí na descrição, que vai ter as informações bonitinhas de como é que você envia, tá? Manda o seu texto lá que a gente avalia aqui toda terça-feira a partir das 7h30. Eu ainda estou sóbrio, então aproveita para mandar o seu texto enquanto eu estou sóbrio, que é até umas 9 horas. Agora tá 9 horas, eu tô sóbrio ainda porque eu falei muita besteira essa noite. Bora! Meu nome é Henry, tenho 10 anos. Moro com a minha avó desde que minha mãe morreu. Isso fazem 6 anos. Eu não lembro, esse eu pode sumir. Não lembro muitas coisas da minha mãe. Lembro das coisas que minha avó falava e também vejo as fotos. Meu pai, eu não o conheço. Estou escrevendo essa história porque a minha avó matou um cara. Legal. Isso aqui podia ser a primeira linha, tá? Assim, ó. Estou escrevendo essa história porque minha avó matou um cara. Aqui tem um probleminha de edição que eu sinceramente não sei o que aconteceu, tá, Giovana? Mas tá vendo aqui, ó, tem um enter entre cada parágrafo. Eu não sei se isso aqui foi proposital ou se foi sem querer. Se foi proposital, tá errado, tá? Esse enter aqui não existe. Se foi sem querer, desconfigurou em alguma parada, tenta descobrir o que aconteceu e evita que aconteça de novo. Porque isso aqui é um problema que, por exemplo, se você manda pra Flive o livro assim, a gente vai devolver e falar pra você arrancar tudo isso aqui manualmente. Porque não tem como dar substituto nisso aqui. Isso aqui tu tem que tirar manualmente. É uma merda. E acontece com certa frequência. Eu não sei se a galera dá o enter porque acha que esse enter é isso aqui. Tá ligado? Que é adicionar um espaçamento entre parágrafos. Ou se a galera dá o enter de bobeira mesmo. Tipo, sem querer, desconfigura, sei lá. Enfim. Eram 3 horas da manhã. Eu acordei com sons de passos e coisas sendo arrastadas. Fiquei assustado. Depois que os barulhos cessaram um pouco, esse eu aqui também pode sair, cara. Decidi ir ver do que se tratava. Decidi ver do que se tratava. Em passos sorrateiros, vaguei pela casa escura com as mãos trêmulas, seguindo a direção dos ruídos. Cheguei às escadas da parte de cima. Ixi, aqui deu uma quebra de continuidade. Cheguei às escadas, ponto. Da parte de cima, conseguia ter uma visão ampla da sala, da cozinha e da entrada do corredor que leva ao quarto de minha avó e outros cômodos. Minha avó estava cruzando a sala. Ela estava estranha, estava com as roupas cobertas de manchas vermelhas, ofegante e muito espantada. Em sua face tinha algo que não sei descrever, mas senti medo. Ponto. A vi seguindo para o corredor que leva ao seu quarto, que é ao lado da cozinha. Eu não me atrevi a descer as escadas. Voltei para o meu quarto, deitei em minha cama e não consegui voltar a dormir. O visual assustador de minha avó não saiu da minha cabeça e aquela noite escura parecia muito barulhenta. Ponto. O vento soprava mais forte, os móveis faziam barulhos. Eu ouvia passos. Acho que ok. Tudo parecia mais assustador. Exclamação. A sombra da árvore que pairava sob a janela ou as roupas penduradas que parecem fantasmas. Capítulo 2. Eu não sei do que minha mãe morreu e já nem tenho mais curiosidade. A minha avó só diz que ela está em um lugar melhor do que aqui e nesse lugar ela consegue ver e proteger a mim. E desse lugar. E desse lugar ela consegue ver e proteger. Consegue me ver e proteger a mim. Ficou meio estranho. Me ver e me proteger. Ficaria melhor. Ficaria meio pá, mas ficaria melhor. Bom. Aqui acho que cabe isso aqui. Bom, eu não ligo. Eu gosto mais da avó. Queria que fosse minha mãe de verdade. Ponto aqui. Porém, ela sempre fica me contando as histórias sobre sua filha e diz para não esquecer a minha verdadeira mãe.
Minha avó gostaria que eu tivesse orgulho da minha mãe. Me conta as histórias de como ela era boa na escola e que, mesmo tendo engravidado cedo, não desistiu da faculdade. Trabalhava e estudava. Só tinha tempo para ficar comigo à noite e nessas horas não desgrudava de mim. Ela estava quase terminando a faculdade quando faleceu. Uma observação, tá? Eu acho que para uma criança de 10 anos, óbvio que é o escritor está escrevendo, mas a gente está vendo da ótica de uma criança. Eu acho que você tem que deixar o mais coloquial possível. Tem uma galera que diria até para você colocar erros propositais. Eu acho que é uma idiotice completa colocar um erro proposital no livro. Mas usar uma linguagem mais simples possível, tá ligado? O mais simples possível. Porque você tá contando a história do ponto de vista de uma criança de 10 anos. Então ela dificilmente falaria. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pairava. Pairava. Pairava não é uma palavra que você escuta no dia a dia. Então tudo que eu sugiro vocês escreverem quando é uma criança falando, essa palavra tem que ser muito comum. Muito comum. Porque a criança, ela repete o que ela escuta. Então vai demorar muito, muito mesmo, até uma criança puxar um pairava. Até um adulto falar um pairava é difícil, entendeu? Porque não é uma coisa normal. Óbvio que a literatura ela não é a fala. Mas estamos em tempos de fala, estamos em tempo de audiovisual, estamos em tempos. Então, se você tiver um personagem erudito, pode ser só uma leitora, um leitor. Não precisa ser um cara velho, um Drácula da vida, entendeu? Não precisa ser. Pode ser só uma pessoa que lê, gosta de ler. Beleza, pode falar pairava 1 milhão de vezes. Mas se não for uma pessoa que tem esse nível de aperfeiçoamento e você tá pelo ponto de vista dela, você tem que evitar palavras que não são comuns, que não são coloquiais. Não? Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Enfim, eu mal consegui dormir naquela noite. Sentia que tudo tinha sido um pesadelo. Um pesadelo realista. Fiz como sempre fazia. Levantei. Aqui ponto. Levantei de manhã cedo. Esse manhã cedo pode sumir também, é meio que uma bengala. Levantou, acordou, era noite, agora é manhã, meio óbvio que é de manhã. Ou você pode falar a hora que é, tipo, levantei às 7 da manhã. Escreve, né? Nunca coloca o número, claro. Levantei às 7 da manhã e fui correndo para o quintal. Ponto. Eu adorava brincar de jardinagem. Apesar que naquela manhã estava sem vontade. Essa vírgula pode sair. Estava sem vontade, mas se eu não fosse, as plantas poderiam morrer. Vesti meu uniforme, que fofinho, meu uniforme de jardineiro e reguei as plantas. Limpei os caules e varri todas as folhas. Percebi que tinha umas flores amassadas ao chão. Que tristeza. Poderia ter sido algum animal que havia invadido nossa casa e se arrastado sob as podres, as pobres, né? Com muito pesar arranquei as flores de suas raízes e limpei o trajeto dessa tragédia. A terra por onde as flores haviam sido arrastadas estava marcada, como se o animal tivesse passado por todo o caminho deixando rastros. Ponto. Eu, vírgula, curioso como era, decidi seguir para ver onde daria e claro, vírgula, e claro, limpar aquela bagunça. Um líquido quase da cor da terra, cocô. Só que em vermelho mais escuro também marcava o trajeto. Ponto. Vezes em pingos, vezes em manchas. A trilha cessava na entrada do porão. O nosso porão... isso aqui é um bom exemplo, cara. De como você encerra um parágrafo com um cliffhanger. É um cliffhanger, cara. A trilha cessava na entrada do porão. Vai ter que abrir o porão. Vai ter que abrir o porão. É um cliffhanger num parágrafo. O nosso porão tinha uma entrada por fora também, pois usávamos para guardar ferramentas. Para guardar ferramentas, só que ele estava quase sempre fechado. Isso aqui ficou meio esquisitinho. Minha avó achava que eu não estava pronto para manusear ferramentas tão pesadas e perigosas, mesmo que eu lhe tenha dito que já era um homem. O cadeado também estava com um líquido vermelho. Me perguntava se era sangue.
Talvez minha avó tenha se machucado com as ferramentas. Foi então que lembrei da noite anterior. Minha avózinha estava machucada e eu nem fui ajudar ela. Ajudar ela, perfeito. Porque ajudá-la seria um adulto falando, um adulto já, pá. Ajudar ela tá ótimo. É estranho, um pouquinho, mas é uma criança falando. Naquela hora só conseguia pensar em quão horrível sou. Na mesma hora também a bengala. Corri pra casa, tirei a galocha e adentrei e... Adentrei. Eu foda. Fui para o quarto da minha avó, já gritando por ela e a encontrei em sua cama. Estava limpa, havia acordado assustada com meus gritos. Imediatamente me dá ansiedade. Imediatamente saltou para me abraçar, disse que fez o que fez por nós. Eu não entendi naquela hora do que ela estava falando, mas fiquei feliz em encontrá-la bem. Aqui, eu acho que daria para tirar, porque aqui tem um cliffhanger legal de final de parágrafo. De capítulo, quer dizer. Aqui começa um novo capítulo, né? Aqui tem um novo capítulo. Eu não vou ler mais, por quê? Porque eu não preciso, tá? Giovana, a escrita tá legal. Ela tem esses detalhes que eu falei. Eu acho que a escrita ela tá um pouco puxada para ser escrita por falada, pensada, enfim. Por uma criança de 10 anos, tem que mexer nisso. Assim como a maioria dos casos, você usou muitos termos eruditos no começo e depois você foi abrindo mão deles, foi ficando mais simples, mais coloquial. Então, né? Rolou bem mais, depois estava mais de boa. Mas no comecinho, principalmente, vai ter que dar uma mexidinha nisso. Pode escrever simples sem medo, cara. O público não deixa de ler uma obra porque ela está escrita de forma simples. É o que eu já falei em vários momentos para vocês. A maioria dos livros que a gente lê no Brasil são traduzidos. Quase todos os tradutores são bem velhos. A maioria dos leitores são bem novos. Ah, Lucas, mas o Young Adult, o Infanto Juvenil, tá lendo livro traduzido por gente de 50, 60, 70 anos, com uma tradução puxada por erudito em vários momentos, e não tá reclamando. Não tá reclamando porque eles não têm opção. Porque eles não sabem que existe outro caminho. Eu falei nessa análise que se o seu personagem ele tiver um histórico de ser um leitor, é normal ele usar algumas palavras eruditas dessas. Por quê? Porque na literatura que a gente consome hoje em dia, essas palavras estão presentes o tempo inteiro. Sendo que não são palavras que fazem parte do dia a dia de ninguém. Existem propostas e propostas. Se você escreve um infanto juvenil, na minha opinião, não faz sentido você colocar palavras como adentrou. Se você pode usar a palavra entrou. Entendeu? Por quê? Você não quer que eu ensine palavras mais complexas para as crianças mais velhas? Para os jovens bem novinhos? Ele precisa disso agora mesmo, cara? A nossa literatura, que é tão pouco lida, precisa mesmo dessa barreira? Mais essa barreira? Aquela discussão de clássicos na escola. Aquela discussão, para mim, ela diz muito. Eu não sou a favor do primeiro contato que muito leitor brasileiro tem na escola ser com um clássico. Porque o clássico ele não é escrito para um amador na leitura. É que nem você colocar qualquer pessoa normal aí, qualquer pessoa que só assistiu o filme do Adam Sandler a vida inteira para assistir um filme cult. É óbvio que a pessoa não vai gostar. Entendeu? Então é a mesma situação aqui. Mesma situação aqui. Se você tem uma obra que o público-alvo ele vai se enriquecer, ele vai amar uma pegada um pouco mais erudita, maravilha, mano. Mas se o teu público-alvo ele não tá acostumado, você vai estar forçando uma parada, você vai estar construindo um estereótipo que eu não acho muito legal, eu não acho legal fomentar. Então, cara, eu escrevo de forma coloquial desde que eu me entendo por gente, eu não fiz de propósito, eu fiz porque eu achava certo. Eu não fiz, tipo, pensando racionalmente. Eu fiz porque eu achava a forma que eu gostaria de ler.
quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu comecei a escrever de verdade. Sei lá, eu acho que funciona. Era um menino? Era um menino. Era um menino. E, mano, eu não sou contra os tradutores serem só velhos e tal. Eu não acho um problema serem pessoas mais velhas. Só que a gente tem que ter essa noção de que, querendo ou não, o tradutor, ele é quase que o escritor da obra. Ele não escreve a história, mas ele decide as palavras que vão ser usadas para contar aquela história. Então, se o escritor, o tradutor no caso, ele tá no mercado há 40, 50 anos, ele se acostumou 40 anos atrás, 30 anos atrás, a trabalhar de uma forma que ele não vai mudar do dia para noite. Então você vai ter obras traduzidas aí de um jeito antiquado. E eu, como eu falei em outros vídeos, em outras análises, o nosso mercado de consumo de entretenimento, ele está diferente, ele está mudando, ele está mudado. Então ou a gente se adapta a esse mercado, ou o livro vai sempre ser uma mídia de minoria. Vai sempre, no Brasil, né? Porque é o Brasil que isso acontece com muita força, o livro no Brasil vai sempre ser uma mídia de baixa atração, porque não acompanha a evolução que as outras mídias têm. Isso é perder, é ceder? É. Mas eu sou a favor de evoluir e não de estagnar. Eu não sou conservador, eu sou progressista em tudo na minha vida. Então, essa é a minha conclusão.